Gente do meu país, o que é que uma guerra traz? Fome, peste e ela mesma a guerra. O que é que nós estamos pensando agora? Você que tomou o teu café, você que está trabalhando. Como é que nós poderemos responder com uma forma educada para pessoas que estão nos poderes, que querem resolver os seus problemas atacando outros países, não sentando em uma mesa para negociar? O que é que vocês, brasileiros, entendem? Aqueles que disseram que o Bolsonaro foi para a Rússia e o Putin começou a tirar os tanques porque não ia ter guerra. Vocês viram, estão vendo o que está acontecendo. Então, antes que a gente fale alguma coisa, temos que pensar. E se a gente olhar o comportamento do nosso presidente brasileiro, a fala dele, o comportamento, como ele age de acordo com os problemas, não precisa ser jornalista, nem precisa ser uma pessoa bem estudada. Só é observar que ele sempre vai na contramão da verdade. É simples assim. Agora, não sei por que há tantas pessoas que se dizem formadas e olha nesse cara e ainda encontra espaço para defender o pensamento dele, as atitudes desse cidadão, para com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Então, eu fico me perguntando o que podemos pensar dos próximos políticos que agora estão fazendo obras mágicas para os impostos caírem, para o preço da gasolina cair. O que é que você diria para um presidente de uma nação que vai em público e diz que o presidente da Petrobras ganha X e Y, então tem que trabalhar? E ao mesmo tempo ele defende, esconde os maus feitos dos filhos, com as rachadinhas, com todas estas pérolas escondidas, e não coloca em público, e coloca em público um dos seus escolhidos para administrar uma grande empresa. Pense nisso. O que é que você acha de um presidente que começa uma guerra lá em outro país e ele demora horas para falar e não fala? Quem fala é o Itamaraty. Ele mesmo fica em cima do muro. E ele vai andar de moto, vai fazer passeata. Ele não tem a capacidade de sentar com a equipe na mesa, com a imprensa livre, publicando a preocupação dele, né, para com essas ações que alguns países ainda gostam de estar praticando, que é a guerra. Então, o que nós poderemos fazer nesse momento é fazer uma reflexão o que a gente quer para o nosso país. Porque não dá para você, inteligente, leigo como nós, cidadão que procura estar bem com todos, aceitar esse cara como presidente da República. Não dá. Porque todos os seus caminhos, todos os seus pensamentos, todas as suas falas, eu, na minha observação leiga, é sempre na contramão da verdade. Ou ele ataca aqueles que ele escolheu para administrar com ele, ou ele troca. Mas ele não tem um meio termo. Ele é apenas grosso mesmo e não tem assim um dom
né, de administrar, não tem um dom assim de conversar, não tem um dom assim de ter uma reunião pacífica e passar os seus pontos positivos e olhar os negativos para que se possa voltar ao positivo. Então, eu quero aqui deixar essa minha reflexão. O nosso país está passando um momento difícil, que é a fome. A guerra está lá. Também vai ter fome. Se lá na Ucrânia e Rússia estão em guerras, aqui também no Brasil estamos em guerras. Já morreram mais de 600 mil pessoas por imprudência, por incitação, os passeios, as motocicletas, as aglomerações, o incentivo que não faça nada aquilo que os outros querem ser o presidente. Então, aqui no país, já morreu, vou repetir, mais de 600 mil pessoas. E muitas delas ainda apoiam esse cidadão e não foram tomar vacina, não é o caso, mas estamos falando em guerra, em fome, em peste. Você acredita que na Ucrânia tem guerra e no Brasil não está tendo guerra? Quantas pessoas são assassinadas por dia nesse país com a guerra civil instalada aqui dentro? Pense nisso. Ontem mesmo, meu sobrinho foi trabalhar, subindo uma passarela, foi roubado. Levaram a bicicleta dele, levaram o celular dele. Foi um dos casos. Há anos atrás, o meu filho indo para a escola, desceu do ônibus, foi assaltado. E o cara que assaltou ainda disse: eu era crente, desculpe, estou roubando porque preciso usar a droga. E colocou ainda uma faca no pescoço dele. Graças a Deus, esse ano ele se forma em engenharia. Eu não sei se o ladrão está vivo ou continua com as suas habilidades profissionais. Então, são fatos que acontecem todo santo dia no nosso país. Então, a gente precisa de leis rígidas, duras, que punam com sinceridade. E não dê guarita a quem comete crimes de natureza pessoal contra o teu irmão. Termino esta reflexão dizendo que eu coloco sempre essas situações, eu conto sempre essas histórias, porque a gente acha que ruim está lá. Mas se você olhar para o teu quintal, se você olhar para a sua despensa, se você olhar para a tua vida, faça um pré-julgamento e olhe se você não vive em guerra, não está vivendo em guerra da fome, da peste, que é a doença, dentro do nosso próprio país. E se nós temos lideranças governamentais que estão preocupadas conosco, pense nisso, analise com cuidado antes de vocês querer fazer qualquer crítica e apoiar qualquer governo. Não pegue governo para você colocar debaixo do seu braço como se fosse a Bíblia, não. Critique, fale na hora que vocês acharem que deve falar, porque eles estão aí para administrar aquilo que nós pagamos para eles. E que Deus abençoe o mundo inteiro e que essa guerra na Ucrânia, na Síria, em outros países venham a acabar, porque o mundo está precisando de paz. Vamos esperar apenas que a epidemia venha para destruir a nossa própria vida e nós, seres humanos, procurar, se defender com a ciência moderna. Deus abençoe.